estudo que é sobre a iniciação à teologia, e eu quero agradecer aos participantes do nosso estudo de hoje. E hoje o nosso assunto não podia ser diferente, nós estamos tratando sobre conhecer o Deus verdadeiro, né? O Deus puro. Vamos orar, pedir a Deus sua direção nesse momento. Pai, pelo poder do nome de Jesus, quero agradecer de coração a sua grande bondade para conosco, sua misericórdia, seu poder e a sua direção. Que a nossa mente, Deus, nossos talentos, nossos conhecimentos, nossa experiência, Deus, que são tão diminutas, nós queremos consagrá-los e dedicá-los aos teus pés nesse momento. Queremos, Deus, que todo o nosso viver seja queimado aos seus pés e que lhe seja servido como incenso suave diante das suas narinas, para que, Deus, o Senhor se sinta feliz com essa oferta, que a nossa própria vida é melhor do que qualquer dinheiro, é melhor do que qualquer bem material, quando oferecemos a nossa própria vida a Ti, para ser gasta na Sua obra, para ser, Deus, instrumento do Seu querer e do Seu efetuar. Então nós queremos Te louvar nesta hora, pela vida de todos os irmãos e irmãs que compõem esse grupo e outros também, são líderes para o futuro, líderes para o presente. Eu os entrego em Tuas mãos, peço misericórdia sobre a cidade de Açailândia, sobre o Brasil, sobre as autoridades, sobre o presidente da República, que representa todas as autoridades, e peço, Deus, que o Senhor guarde de todo mal e leve o Brasil a uma unidade, Deus, a um só coração. Pedimos todas essas bênçãos, entregamos essa aula em Tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo e para a glória de Jesus. Amém. Amém, amados? Bem, queridos, primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós vamos ler a Bíblia, né? Aqui no Evangelho de João, o Evangelho de João é fantástico, né? Assim, que ajuda muita gente em nossas ideias, em nossos pensamentos. O Evangelho de João é muito rico. Então aqui no Evangelho de João, capítulo 1, né, do Evangelho de João, versículo 14, é um versículo muito importante para o nosso estudo nesta noite. Aqui diz assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Né, que é uma tradução muito importante, né, assim, próxima do nosso linguajar, e ela está dizendo, aquela tradução antiga, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui está dizendo, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Ora, nós quando vamos tratar, né, assuntos referentes ao conhecer a Deus, né, nós estamos abordando, né, aspectos assim que para muitos parece tão simples, mas não é tão simples assim. Nossas orações, nossos pensamentos, nossas pregações, né, estão muitas vezes carregados de muita emoção, de até delírios, né? Porque nós queremos tentar explicar alguma coisa sobre a pessoa de Deus e toda a explicação nossa, por mais que satisfaça naquele momento, logo naquela semana as pessoas estão querendo mais, estão procurando mais. E por que elas estão procurando mais? Porque não existem palavras suficientes para esclarecer, para elucidar plenamente a pessoa de Deus. Aquele que traz para nós assim um melhor sentido, um melhor conhecimento, é a própria pessoa do Senhor Jesus. Então, se queremos conhecer a Deus e fazer a sua vontade, nós temos que conhecer, estudar, ouvir, obedecer e praticar as palavras do próprio Senhor Jesus. Por mais que a gente quebre a cara aí com as nossas palavras e com as palavras dos homens, né, é essencial que a gente construa a nossa vida numa rocha, né, uma rocha igual a cidade de Nova York, né, que é uma cidade construída em cima de uma grande rocha, né,
Então, contra vendavais, tempestades, terremotos, né? É uma cidade segura, né? Aí existem algumas outras cidades, enquanto que muitas outras são construídas em cima do barro, da neve, e nas tempestades, nos ventos, elas não permanecem. Então, é preciso então que nós compreendamos a pessoa de Deus como fundamental para os nossos posicionamentos. Quando vamos nos posicionar, nós temos que fazer isso com consciência, com discernimento, para não cometer desatinos. Existe algo na pessoa de Deus que é só dele, só pertence a ele. Essa é a sua autonomia, né? Quer dizer, o que quer dizer que essa autonomia de Deus? A existência, Deus não é uma criatura. Deus não é uma criatura porque ele não foi criado, entende? Nós é que somos uma criatura humana. Nós existimos, então, mas Deus não, Deus existe por ele mesmo. Como também ele não tem, ele não tem origem. Então é difícil muitas vezes para nós seres humanos concebermos essa ideia por causa da nossa limitação devido à nossa própria natureza para conceber um raciocínio desse porte. Então houve até um movimento na filosofia em que as pessoas só acreditavam naquilo que viam, naquilo que podiam provar, na causa e efeito das coisas. Sem causa e efeito, eles preferiram não ter ou dar espaço, né, à razão ou conhecimento. Mas para Deus isso é muito pouco. É muito interessante, mas é muito pouco. Porque nós estamos tratando de uma pessoa infinita, de uma pessoa eterna. Então, que não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Então, não está orientado pela temporalidade, ou seja, não está vinculado ao tempo, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, para ele não há diferença entre trevas e luz. Para Deus não existe alto e baixo, não existe largura nem espaço, como existem para nós, né? Para Deus essas coisas são criações da nossa mentalidade humana para podermos traçar o nosso caminho. Então Deus, porém, então, é diferente, né? Então as nações fizeram deuses de pedra, fizeram deuses de barro, deuses de gesso, de madeira, de ouro, de bronze, de prata, de pedras preciosas, né? Se você for... eu tive uma experiência muito interessante, né? Eu pude ver uma deusa, né, de Éfeso, né, que foi esculpida pela mão humana, né, aquela deusa, aquelas asas, né, é um negócio extraordinário, né, extraordinário. Você vê pena por pena construída ali em cima da pedra brilhante, né, é um negócio assim de um artista, é um artífice extraordinário, mas está lá derrubada, né, rachada no chão, jogada no chão, né, só tem uma parte dela, né, por toda a perfeição que o homem busque em uma pedra, em um objeto, para tentar descrever uma divindade ou fazer pela estética e pela arte humana, da inteligência humana, do talento humano, né, por mais que se faça isso, né, por mais que se tente isso, ainda assim não é Deus e nunca será, né? Porque o nosso Deus é um Deus eterno, verdadeiro, único, né? Incomparável, pessoal e que se relaciona, né? Ele não fica parado, você não tem que ir daqui até lá para encontrar Deus. Se você pode parar no meio da rua, você encontra ele, pode estar andando, pode estar falando. Então ele é um Deus presente, né, em todos os lugares, em todas as esferas, não pode ser julgado. Então é um Deus diferente de todos os deuses, não é uma ideia, ele não é uma ideia, não é um pensamento, não é um sentimento, não é um livro, não é uma proposta, não é uma pregação. Então Deus é autônomo, a existência de Deus é até um nome meio feio, né? Deus existir, né? Porque se existe é porque tem um começo, né? Então tem gente que acredita que Deus existe. Não, Deus não existe, Deus é. Ele não existe, ele é, né? É aquela coisa assim que você chegar no oceano e perguntar para uma gota d'água, você acredita no oceano, né?
entendeu? O oceano existe, né? A gota d'água vai falar assim, não, o oceano não existe, o oceano é. Entendeu? Sem ele nada que foi feito se fez. A gente reforça muito isso, né, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, muito mencionado aqui nessa questão, né? Que no princípio criou Deus os céus e a terra, também Êxodo capítulo 3, versículo 14, né? Muitas vezes mencionado, Isaías capítulo 40, versículo 13, onde muitas vezes são ditas expressões assim fortes sobre a operação, a ação e a natureza de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo chamou Deus de Pai, uma palavra que somente no Velho Testamento aparece no Salmo 138, né, e Malaquias capítulo 1, verso 6, se não me falha a memória. Mas e não mais, mas no Novo Testamento aparece com muita profusão, muita abundância, né? João 5, versículo 26, né? E muitos outros textos da Bíblia, o próprio Senhor Jesus fala de Deus como um Pai, ressaltando a qualidade soberana e independente de Deus, mas um Deus de relacionamento, um Deus que independente de qualquer coisa, relaciona-se. Agora, existem algumas formas, né, bíblicas que mostram essa independência de Deus. Olha, em Isaías 48, 28 e Daniel 2, versículo 22, e Romanos 11, versículo 33 e 34, a Bíblia mostra lá que Deus é totalmente independente nos seus pensamentos. Os pensamentos dele são independentes dos nossos, né? E de qualquer outra pessoa. Outra forma de mostrar a independência de Deus está na própria vontade dele, a própria vontade dele. Daniel capítulo 4, versículo 35, e também Romanos 9, versículo 19, e Efésios capítulo 1, versículo 15 e Apocalipse 4, 11. Todos esses textos mostram que em matéria de vontade, Deus é totalmente independente. Ele não vai fazer assim, não, eu vou fazer isso porque é assim, que aquela pessoa ali é bonitinha, ou porque ela é muito especial para mim. Não, ele é totalmente independente na sua vontade. A vontade de Deus não está presa por uma religião, não está condicionada por um sistema político, não está assim vinculada a leis da natureza, não é? Ele é totalmente independente, tanto é que, embora tenha criado todas as coisas, e já parou o mar, já abriu o mar ao meio, né? Então, quer dizer, já abriu rios, né? Lagos, né? E andou sobre as águas. Então, são situações assim que mostram a total independência da sua vontade. Outra questão também é que Deus é independente na manifestação do seu poder, né? Quanto ao poder de Deus, ele é completamente independente, né? Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, retrata muito essa realidade. No Salmo 62, versículo 11 também, Salmo 115, versículo 3 e Mateus 6, 13, demonstram essa total independência de Deus em poder. Ou seja, para o poder de Deus, a ação de Deus, a liderança, a direção dele, não, Deus faz isso porque todos os outros deuses fazem. Ele faz isso porque todos os seres humanos fazem. Não, ele é totalmente independente na manifestação do seu poder. Em Jeremias 45, né, a palavra de Deus diz lá, eu planto, eu arranco e torno a plantar de novo. Então, quer dizer, é totalmente independente o seu poder. Outra questão também, que Deus é independente em conselho, né? Conselho. Então, o que significa isso? Isso significa que quando a sua palavra é mencionada e dada a nós, ela não vai ser falada porque um poeta falou, porque um escritor disse, ou porque um rabino, um pastor, um padre, ou seja lá qual for a autoridade religiosa, tenha dito aquilo. Então é totalmente independente. Deus fala por si só. Ele sabe todas as coisas. Jó capítulo 12, versículo 13, né? A gente vê muito bem isso. Salmo 33, versículo 11. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. E Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27. Ok, queridos. Entre outras coisas também, nós temos uma outra temática em paralelo, né? Que vale a pena a gente vasculhar um pouco, né? Uma delas é que a gente sempre pergunta, Deus é por nós ou por ele mesmo, né?
por quem Deus é, por nós ou por Ele mesmo? Será que é por nós? Tem muita gente que gosta de dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né? Mas, veja bem, é preciso a gente procurar entender esse significado dessas coisas. Deus é por nós ou é por Ele mesmo, né? Porque muitas pessoas dizem, não, tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, né? Bom, primeiramente, a pergunta é, por que Deus nos criou? Né? Então vamos lá em Isaías 43, versículos 6 e 7. O que diz lá? Trazei meus filhos de longe, diz o Senhor, e minhas filhas das extremidades da terra, a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para a minha glória. Está vendo? Então uma das coisas que nós fomos criados, está muito declarado em Efésios capítulo 1, né? Que nós fomos criados para a glória de Deus. Porque Deus escolheu um povo para si chamado Israel, né? Esse povo, Deus na sua palavra lá em Jeremias capítulo 13, versículo 33, diz assim, eu liguei a mim toda a casa de Israel, mas para me serem por povo e por nome e para louvor e por glória. Tá vendo? Então quando Deus escolhe um de nós, não escolhe assim para nosso conforto, para o nosso bem-estar, para nossa satisfação. Não, ele faz isso para que as pessoas conheçam a Ele e se relacionem com Ele. E quando a gente fala da glória de Deus, nós estamos falando que nós vamos nos relacionar com Deus. E nós fomos chamados para nos relacionar e para chamar pessoas para elas se relacionarem com Deus através do Espírito Santo, para que nós possamos descobrir todos os sentidos, valores e qualidades, importância, e possamos crescer principalmente em espírito e em verdade, né? Crescer de fato e de verdade. Olha quantas coisas a gente gasta na ciência, você paga estudos para os seus filhos aí, eles estudam 10 anos numa escola, mais 3 anos, depois mais 5 anos, né? E aí num total é de 18 anos de estudo, né? E depois disso tudo ele está formado, né? Agora você está formado, agora você vai ser um doutor, né? Aí ele começa e tem que estudar mais ainda, tem que estudar mais ainda. Isso é necessário, isso é importante. Mas deixa eu lembrar a você que Deus, pela sua palavra, demonstra para mim e para você, a cada um de nós, que Ele quer que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, porque é exatamente isso, nós podemos crescer, nós fomos feitos para crescer, nós fomos feitos para nos desenvolver. Por isso que Deus escolheu para si um povo, diz ele que ele ligou esse povo, né? Agora, um dos exemplos tácitos, né? Por que Deus resgatou o seu povo do Egito? Bom, lá no Salmo 106, olha só o que diz aqui no Salmo 106, tem anotado aqui. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Antes foram rebeldes contra o Altíssimo, junto ao Mar Vermelho. Não obstante, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazermos conhecido o seu poder. Tá vendo? Então, a razão principal é que as pessoas precisam conhecer a Deus, porque senão elas vão ficar depressivas, vão ficar angustiadas, né? Você sabe que os estudos hoje já estão apontando que a depressão já está incorporada ao viver humano, né? De certo modo, é horrível viver em depressão ou ter depressão. Mas hoje em dia, a principal doença que as pessoas estão enfrentando, e começam a enfrentar, né? E isso tende a crescer muito, né? Muito, muito mesmo, não é depressão, é a ansiedade, né? Ainda mais com as redes sociais, né? A pessoa acorda de madrugada para ver como é que está o seu WhatsApp, como se encontram o seu Facebook, agora tem um tal de Parler, né? Parler. Então, o pessoal já está começando a migrar para esse tal de Parler, Instagram, e assim essas ferramentas. A pessoa acorda de madrugada para saber quantas curtidas e se tem algum assunto novo, corre para ali. Eu lembro que quando o presidente da República levou uma facada, né, eu estava numa sala, né, e aí eu falei assim, olha, eu estou aqui no WhatsApp que o presidente acabou de levar uma facada.
eu saí daquela sala e fui para outra sala, em razão talvez assim de uns 5 segundos ou 10 segundos, o mundo inteiro estava sabendo. Uma notícia dessa às vezes levava 1 hora, 2 horas, mas em razão de segundos, assim, o mundo inteiro estava para todo lado, todo mundo comentando, todo mundo falando, né? Então você vê a velocidade que estão, e isso cria muita ansiedade. Agora, por que Deus poupou assim, o povo, né? Lá no deserto, né? Por que Deus poupou, segundo o texto? Bom, pela palavra aqui em Ezequiel, capítulo 20, versículo 14, a Bíblia diz assim: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações perante as quais os fiz sair. Então, quer dizer, aquilo que Deus fez lá no deserto com o povo foi puramente para que o povo não perdesse a visão do eterno. Que povo é esse? Não só o povo de Israel, mas todos os povos que estão ligados a Israel não perdessem a visão do eterno, que quem tinha a missão de transmitir essa visão era sim Israel, né? Era sim Israel. Agora, por que Deus, de certo modo, a gente pode dizer, por que Deus não abandonou o povo quando este povo o rejeitou, né? É uma coisa interessante. Deus podia abandonar Israel e pediu por um rei, né? Quer dizer, o povo, nos dias de Samuel, né, o povo abandonou a Deus e pediu um rei para si, né? Bom, lá em 1 Samuel capítulo 12, versos 20 a 22, assim: não temais, vós fizeste para si este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi-o de todo o coração, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará seu povo. Então você vê nitidamente, né, o zelo de Deus, né? E Deus podia castigar o povo, mas olha a personalidade, a pessoa dele, como é que opera, mesmo em contrariedade, né? Por que então isso aconteceu? Bom, Deus usou seu poder para mostrar a sua soberania, é claro, né? E trazer o povo do exílio, né, de volta, né, lá da Babilônia, e trouxe muitas gerações. Esse 49, né, versículo 48, versículos 9 a 11, retrata muito bem isso, né? Nós temos também em Ezequiel capítulo 36, né, versículos 22 a 23, e o versículo de número 32 também, retratando essa situação. Olha só o que diz lá: assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, e eu santificarei o meu grande nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor. Não é por nós, por amor de vós, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então é evidente, né, que essa forma de Deus tratar, de conhecê-lo, de buscar a glória dele, de manifestar o seu poder, é porque nós não vivemos sem isso, entendendo? Ou sem isso, sem ele, né? Nós não vivemos sem ele, e é preciso a gente acordar para essa realidade, né? É preciso a gente acordar, é porque constantemente o nosso coração pecador vai se distanciando de Deus, porque Deus é Espírito. Então, por ser Deus Espírito, a gente gosta muito de coisas chamadas, entre aspas, objetivas, mas a realidade é a espiritual, a realidade não é a material. A material é como se fosse o que é o rascunho, né? É o rascunho. A gente escreve ali, mas entre o que está na nossa cabeça e o que vai ser daquilo que nós estamos escrevendo, existe uma realidade. Então, uma coisa importante é que o próprio Senhor Jesus, né, ele vai voltar um dia, né, para a consumação de tudo, né? Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 a 10, diz assim: os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos
todos os que tiverem crido. Então você vê, vai chegar um dia em que essa glória ela vai ser retirada do planeta Terra, assim, ou da nossa vida, né? A vida humana, né? E não daqueles que creem no nome do Senhor. A experiência mostra, né, muitas coisas a respeito dessa realidade, né? Um escritor chamado John Piper, né? Ou alguns chamam de John Piper, né? Ele diz assim que uma primeira importante afirmação é que nós não gostamos de pessoas que são apaixonadas por si mesmas, né? É uma primeira objeção, né? Ou seja, a gente que quer buscar a glória de Deus vai ter dificuldades quando a gente quer buscar a glória de Deus e sendo apaixonados por nós mesmos, né? Por nossa própria natureza. Basta você ler descritos, né, ou escritos, como está em Romanos capítulo 11, versículo 36, que vai reforçar essa tese de que as coisas foram feitas por Ele, para Ele, né, e por meio dEle, né, para você ver que nós estamos equivocados quando nós adotamos a tese do eu mesmo, né, do em si mesmismo, né, como dizem alguns mais eruditos, né. Então, essa postulação ela é plenamente equivocada. Não há como a gente querer resolver as coisas sendo apaixonado somente por nós mesmos, né? Deus tolera, é claro, Deus suporta essas percepções, essas convicções, mas elas são reprováveis, porque nós fomos feitos para uns para os outros, nós fomos feitos para Deus, nós fomos feitos para nos ligarmos a Deus. Então, nós não fomos feitos para ficarmos simplesmente buscando os nossos próprios interesses, né? Outra questão também que a gente tem assim uma certa objeção é buscar a própria glória e não amar, né? A gente quer o sucesso de alguma coisa, mas está pensando mais só em si. Senhor, me dê um carro, me dê um carro, me dê um carro, me dê um carro. Mas a busca de ter o carro não passa meramente do conforto pessoal, né? Do conforto pessoal. E não uma realidade mesmo de servir ao próximo, de agradar a Deus, de colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então é preciso haver assim uma percepção desta realidade. Então nós não podemos querer buscar a glória de Deus e não amá-lo. Como é que vai buscar a glória de Deus sem amar a Deus, né? Então isso não vai funcionar muito bem. Outra questão também muito forte que a gente tem que levar em consideração, né, é que 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Deus busca nos dar o que há de melhor. Não é nenhum prestígio, né? Mas é porque Ele quer nos dar o melhor. A sua riqueza, né? A saúde, a vida, a sua plenitude, como está lá em Salmo 16, verso 11, né? Ele quer manifestar a nós essa realidade. Então, quando a gente vai buscar estudar a Deus e conhecê-lo, nós vamos começar a mergulhar nesse universo de um Deus com o qual nós vamos nos relacionar. A glória dele é porque nós precisamos conhecê-lo e nós vamos glorificá-lo. Quanto mais você conhece a Deus, você vai glorificando a Deus. Hoje em dia a gente precisa de psicólogo, de médico, de uma porção de coisas, e se conhecêssemos a Deus profundamente, nós não precisaríamos isso. Agora então, é por causa dele? A pergunta foi inicial, né, que nós fizemos aqui. Deus é por nós ou é por Ele mesmo, né? Essa é a pergunta que nós fizemos lá no início, para deixar claro para você que Deus é único, é universal, né? Ele governa sobre todas as coisas, então não é por Ele e nem por nós, né? É nele, por Ele e para Ele. Glória, pois, a Ele, para todo sempre. Outra pergunta também importante é sobre glória de Deus, né? Glória de Deus. O que é glória de Deus, né? Ela é fundamental a gente saber o que é glória de Deus,
porque todo mundo fala glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas o que é glória de Deus? Glória é uma palavra hebraica que significa kavod, né? É uma palavra hebraica kavod, né? Eu não conheço nenhum ministério chamado kavod, né? Mas é uma palavra hebraica que quer dizer kavod, que literalmente, ao pé da letra, quer dizer peso ou pesar, né? Pesar, ser pesado, né? Ser pesado, né? Você deve estar lembrado lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, né? No versículo 1 também, né? Que Abacuque diz que o peso do Senhor veio sobre ele, né? A glória de Deus, né? Veio sobre ele, né? O peso do Senhor é um conceito que representa a presença. Esse peso do Senhor significa presença. Não é que é peso que Deus seja gordo, não. Por favor, tire isso da sua cabeça. Mas peso no sentido assim, quando você carrega um peso, você sente o impacto daquilo sobre você. Então, o escritor, quando falava essa expressão peso, né, ou glória, né, é que você sentia algo sobre você, algo forte, né, sobre você. Então, a presença de Deus, ela é forte. Então, essa presença forte é chamada kavod, ou glória, né, glória. Entre os seres humanos, pesa mesmo assim, em dado momento, né, a presença de Deus, né, aí você sente aquela glória de Deus, né? Há uma expressão utilizada por muitos, Shekinah, né? Eles usam essa expressão para tipificar aquele momento, né? No templo, né? Quando a glória encheu aquela casa, né? E os sacerdotes caíram no chão, aí eles chamam aquilo de Shekinah. Não existe essa palavra na Bíblia, me desculpe, não existe essa palavra Shekinah na Bíblia, né? Nem naquele momento está dizendo Shekinah. Mas foi uma palavra que as pessoas começaram a empregar, né? Aquilo que eu falei do senso comum, né? As pessoas começaram a empregar essa palavra, porque alguém descobriu essa palavra e achou bonito, Shekinah, né? E começaram a divulgar, né? Porque a palavra kavod, né? Kavod, né? O que aconteceu? Teve um kavod aqui agora, né? Um peso de Deus. Todo mundo sentiu a presença de Deus. Foi tão impactante que nós perdemos as nossas forças, nós perdemos a nossa voz, nós perdemos a nossa energia. Tudo nosso foi diluído nessa presença. Não preferem falar que teve uma Shekinah, um caiu para cá, outro caiu para lá, e todo mundo caiu, e depois todo mundo ficou caído, né? Todo mundo ficou caído. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa destacar, né, que é importante você perceber nessa questão da glória de Deus, né, é que essa narrativa, ela tem muito a ver com alguns episódios na Bíblia onde ela aparece, ela surge assim de uma forma bastante intensa, né, bastante forte essa questão da glória de Deus. Vocês devem estar lembrados daquele episódio que acontece com Jacó, né? Jacó é uma palavra que significa aquele que segura o calcanhar, né? Essa é a palavra Jacó, né? Aquele que segura o calcanhar. E é um significado também para muitos de suplantador, né? Suplantador, e para outros tradução enganador, né? Enganador. Aí nós vemos na vida de Jacó algumas características. Jacó vive manipulando as situações o tempo todo. A fim de preparar Jacó para encontrar a si mesmo, Deus preparou uma série de cenas, uma série de situações, e ele quis matar seu irmão. Fugiu. Jacó, você sabe a história dele, né? Muitos episódios. Então, quais foram as cenas que Deus preparou para que Jacó percebesse? 4 cenas eu quero destacar aqui. Bom, primeiro, Deus fez Jacó confrontar sua própria identidade, por meio de perguntas que lhe fez seu pai. Perguntou: quem és tu, meu filho? Aí, olha só o que foi respondido: sou Esaú, teu primogênito. Ele estava representando um papel teatral naquele momento, a fim de enganar o próprio pai dele. Quando Esaú descobriu a farsa, ele quis matar seu irmão. Então aí teve esse episódio de fuga, né? Olha só como é que o processo avança. Depois tem um processo segundo, né? Uma segunda cena desse teatro. Raquel, uma mulher linda, uma jovem donzela, chega perto do poço, na região onde Jacó
tinha fugido, né? Tinha fugido para aquele lugar, e ali apareceu uma mulher chamada Raquel. Raquel quer dizer ovelha, né? Veio Raquel. Jacó não queria dizer a ela seu nome, não quis dizer seu nome, mas disse a Raquel que era um parente do pai dela e filho de Rebeca. Olha só, essa é a segunda cena, né? Muito interessante. Depois tem uma terceira cena, né? Que é Jacó com Labão, né? Labão, pai de Raquel. Labão tinha um comportamento parecido com o de Jacó também, né? É bem verdade. Enquanto Jacó pensa que estava se casando com a filha mais jovem, né, de Labão, que era Raquel, Labão, muito esperto, faz entrar disfarçadamente Lia, a vesga, né, por detrás das cortinas. Olha só, aqui se faz, aqui se paga, né? Talvez ele tivesse até servido vinho demais, e Jacó ficou meio embriagado, né? Assim como Jacó se tinha vestido de peles, né, para enganar, né, imitar o seu irmão um dia para o seu pai, lá numa outra cena, Labão vai e trapaceia de modo parecido, usando a sua filha Lia, para fazer Jacó pensar que estava consumando o casamento com Raquel. Olha que coisa interessante, né? Você casa com uma e leva a outra, né? Sem saber. E Jacó ficou assim, claro, né, estupefado com essa situação, né? O que isto quer dizer, né? Está claro lá em Gênesis 29, 25, né? Isto foi equivalente a porque fostes um Jacó para mim. Assim é o equivalente, né? Do mesmo modo que Jacó fez, fizeram com ele também. Já tinha Jacó se encontrado com outro Jacó, uma reiteração do seu ato com o qual furtava. Então aquilo que ele fez, ele furtou a bênção dos outros, um dia furtaram a bênção dele, né? Que foi a Lia, né? Coitada da Lia, né? Vesga, tudo, mas a Lia foi uma bênção, né? Uma bênção. E a última cena, né, é que Jacó precisava enfrentar a realidade, né? O que aconteceu? Deus chamou para voltar, né, para sua terra natal, que significava voltar à companhia de Esaú, né? Você vai voltar, Deus, você vai voltar lá para onde está Esaú. Sabe que Esaú estava doido para matar ele. 20 anos depois, né? Então Esaú queria ainda matar Jacó, porque Jacó fez uma molecagem com ele, né? Se fingindo, né, para o seu pai recebeu a bênção. Agora Esaú vinha contra ele com 400 homens, né? 400 homens. E que coisa, né? Impressionante, né? 400 homens armados para matar o próprio irmão. A tensão frente ao encontrado com o seu irmão foi forte. Está registrado lá em Gênesis capítulo 32, versículos 22 a 32. Uma cena que você deve ler depois. Jacó fica sozinho, queridos, sozinho à noite. Antes de atravessar o val de Jaboque, ele pede para que suas esposas e seus filhos o deixem sozinho, né? Então ele fica lá, e não só isto, ele pede também que todos os seus bens sejam atravessados, né? Ele fica só. Não sabemos o que Jacó pensou, né? Eu não sei o que Jacó pensou nessa hora, mas deve ter sido um momento de reflexão muito forte. Ele deve ter pensado seriamente nas besteiras que ele andou fazendo, né? Ele analisou a vida dele, ele refletiu muito, ele lembrou, né, da forma como ele havia fugido do seu irmão depois de ter conseguido a primogenitura, né, prometida por Deus quando eles nasceram, por meio de um estratagema, de uma trapaça. Ele sentia saudade da sua mãe, porque após ter se despedido dela, nunca mais ele a viu, né? Dentro do seu coração lhe pesava o fato de ter enganado seu pai. Dentro do seu coração também ele pensou em ter trapaceado contra seu irmão. Pode ser que Jacó tenha pensado que este desconhecido fosse um mensageiro de Esaú, né? Aparece de repente lá um cidadão e começa a lutar. E uma luta misteriosa, né? Uma luta bastante misteriosa. Ele trava naquele val de Jaboque ali, né? Com um desconhecido, né? Mas eu penso que ele devia estar pensando assim, rapaz, deve ser algum cara ligado a Esaú.
Claro, entretanto, no decorrer daquela luta ali, Jacó entende que aquele homem não era um simples mortal, né? Opa, peraí, isso não é qualquer um, não. Ele descobre, peraí, se tratava de um emissário de Deus. Emissário de Deus. Os dois lutaram a noite inteira. Já pensou, pastor Edmar? A noite inteira lutando, né? Ao final, o anjo deslocou a articulação da coxa de Jacó. Deslocou. Cada passo que ele desse no futuro haveria de lembrá-lo de sua dependência da graça divina, do favor de Deus. Antes de abençoá-lo, o anjo lhe dá o nome de Israel, que significa literalmente em hebraico, significa assim, luta com Deus. Ele luta com Deus, né? Aliás, ele luta com Deus. Aquele que luta com Deus, ele luta com Deus. Literalmente em hebraico quer dizer, ele luta com Deus. O que quer dizer isso daí? O anjo, porém, não lhe revelava o seu nome, apesar da insistência de Jacó. Eu só queria saber muito, dê seu nome, eu queria saber. Jacó tem que aprender de uma vez para sempre, né? Que ele não pode manipular a revelação de Deus. Tá vendo? Agora Jacó era um homem quebrantado. Tinha se encontrado consigo mesmo e com seu Deus. Sua identidade seria forjada a partir de Deus agora. Acabou aquele tempo em que ele trapaceava e fazia mil coisas. Não havia como continuar fingindo mais, fingindo um papel. Nem votos, nem promessas, nem esquemas e planos. Apenas Jacó. Era preciso que ele deixasse que Deus tratasse com o verdadeiro Jacó. No meio daqueles entulhos de tantas trapaças e mentiras, havia um verdadeiro homem ali. Aquele eu que Deus, com tanta paciência, tinha dirigido por 20 anos de conflitos, a fim de mostrar a ele que ele realmente, quem ele realmente era. No decorrer da vida deste homem, é claro, né, acaba tendo encontros decisivos com Deus e outros também. O que quer dizer isso tudo daí? Isso quer dizer que aquela experiência de Jacó é uma experiência de descoberta da glória de Deus. O que isso significa? Deus quer mostrar a glória dele revelando a verdadeira pessoa que nós somos. A verdadeira pessoa que nós somos. E isso não é um processo instantâneo, isso leva muito tempo às vezes. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, a Bíblia diz assim, uma declaração do apóstolo Paulo: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Então, antes trabalhei muito mais que os outros, né? Então, pela graça de Deus eu sou o que sou. Você não vai conseguir descobrir quem é você mesmo pela lei. Você vai descobrir pela graça. Ele lutou a noite inteira, estava angustiado, preocupado, recebeu uma ordem de Deus, fez aquelas coisas horríveis que eu falei aqui ainda há pouco, com muita perícia, com muita habilidade para as coisas ruins, mas um dia ele teve um encontro que mudou a sua vida, né? Mudou em definitivo a sua vida, onde ele de fato e de vez descobriu genuinamente quem era ele mesmo. Ora, isso daí é algo extraordinário que leva você a entender que a glória de Deus, ela se manifesta em nós como propósito dele. E hoje em dia, como nós seres humanos não conseguimos isso por nós mesmos, ela se manifesta em nós por meio de Jesus Cristo. E é isso que eu quero ler para você, para encerrar aqui, para você guardar no seu coração, essa expressão do apóstolo Paulo, em que ele resume isso que nós estamos falando aqui hoje, em que estamos encerrando praticamente com o assunto Iniciação à Teologia, quando Paulo descreveu aqui em Colossenses capítulo 1, aqui ele diz assim, versículo 26 e 27, essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante séculos passados, porém que agora ele revelou a seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá
a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Amém? Que coisa linda, né? Eu acho maravilhoso isso. Que a glória de Deus encha a sua vida, mostrando para todas as pessoas que Jesus está em você. É assim que conhecemos esse Deus e fazemos a sua vontade. Glória a Deus. Agora então, nós vamos passar para